Bom, quais são as principais diferenças da advocacia no Brasil? Eu imagino que você não era advogada de imigração. Não. Era de outra área. Geral. De outra área. Então você pegou uma coisa totalmente nova aqui. E qual foi as principais barreiras que você encontrou em fazer um novo curso aqui na advocacia? O idioma estava ok? O idioma estava ok. Seu marido americano, sim, acredito que era mais fácil. E eu já estudava inglês desde os 10 anos de idade, eu sempre amei inglês, okay. Então eu já tinha completado um curso de 7 anos no Brasil e já tinha vindo nos Estados Unidos antes de eu fazer a faculdade no Brasil. Eu tinha vindo, eu acabei o high school, né, que é o segundo grau lá, ensino médio, e eu vim para cá e fiquei aqui 4 meses. Então, nesse período, eu já pude desenvolver um pouco o inglês e isso já ajudou bastante. Então, quando eu voltei, já não tinha muito problema com o inglês. E eu acho que a parte mais difícil mesmo foi o tipo de curso e as leis em si, porque é completamente diferente um país para o outro. As leis são muito diferentes, a forma como eles aplicam as leis. No Brasil, a gente tem tudo codificado, né? Código Civil, Código Penal, Código de Trabalho. Exatamente. E aqui não é. Aqui é tudo baseado em jurisprudência e casos que foram decididos pelas cortes que a gente usa como referência. Exatamente. Entendi. Então, o próprio curso também é bem diferente, porque no Brasil a gente ia para a faculdade com o livrinho embaixo do braço, sentava lá e escutava o professor falar, né? E aqui você tem que ler a matéria toda antes da aula. Os professores já dão o seu schedule, né, do que você tem que ler, das páginas que você tem que ler, e você tem que preparar tudo aquilo porque há a possibilidade do professor te chamar na aula e pedir para você explicar aquele caso específico. Então, não é só decorar não, né? Não dá para dar um migué, não. Você já tem que ler, fazer a análise, entender aquele caso, para possivelmente na aula você ser a pessoa a explicar aquele caso. Então, isso foi uma adaptação bem grande. E sem falar também que o próprio curso aqui, ele exige que você já tenha um bacharelado. No Brasil, você sai do segundo grau direto para a faculdade de Direito. Aqui não, aqui você tem que fazer o segundo grau, fazer um bacharelado qualquer, um curso de 4 anos. E só então você pode ir para a faculdade de Direito. O Direito aqui é considerado uma graduação a nível de mestrado, ou coisa assim. Interessante. Então, essas são as diferenças básicas. Ok. E por que imigração? Por que imigração? Eu acho que eu fui atraída para a imigração, primeiro pelo fato de ter sido a experiência própria, né? Eu já tinha passado por isso, eu casei com um americano, eu fiz o processo para residência e tudo mais, então isso me chamou a atenção. E quando eu estava na faculdade, eu tive um professor de imigração maravilhoso que ele também me ajudou a me apaixonar pela matéria. Então, quando eu me formei, eu já me formei com a ideia de fazer imigração e você não se especializa na faculdade. Você completa a faculdade e se especializa depois, fazendo cursos e conferências, etc. Então, era uma coisa que eu já tinha a intenção de fazer, até porque a gente está no meio da comunidade e eu via na época a necessidade que existia na comunidade de um brasileiro que fosse advogado, licenciado, para ajudar as pessoas. Porque até então, os advogados que a comunidade tinha acesso eram advogados americanos que não falavam o português, que era, o máximo falava espanhol, e às vezes tinha um assistente, um paralegal, que falasse o português. E eu sempre achei muito importante que o cliente tivesse a oportunidade de falar, conversar direto com o advogado. Porque essa coisa de conversar com o tradutor, muita coisa se perde. Com certeza. Na tradução. A gente fala em inglês, lost in translation. E é mais fácil da pessoa conseguir se comunicar, conseguir explicar o seu caso e conseguir entender o que o advogado vai fazer, o que está acontecendo no caso, se o idioma é o mesmo. Entendi. E uma pergunta, qual é a diferença assim, básica entre um paralegal e o advogado? Porque eu nunca entendi exatamente
qual é a diferença entre um e outro. Eu sei que o advogado sabe muito mais. Mas o que o paralegal... Porque a gente vê muito, fulano de tal sabe ali fazer, não sei o quê, mas aí vai ver, o cara não é advogado. O advogado, ele primeiro tem a licença do Estado para representar uma pessoa, né? Então, ele pode ir na corte, ele pode ir diante da imigração, ele é que tem que assinar toda a documentação. O paralegal, como a gente chama em português, ele é um assistente. Né? É tipo o braço direito do advogado. E ele, às vezes, até serve como intermediário entre o advogado e o cliente, na questão de tentar coletar os documentos do cliente e, às vezes, até responder algumas perguntas e tal. Mas o paralegal, ele não pode dar conselho jurídico. Entendi. Porque o conselho jurídico só quem pode dar é quem tem a licença como advogado, e a pessoa que dá conselho jurídico sem ser advogada, ela está cometendo um crime de prática sem licença. Tá vendo aí, né, pessoal? É pro pessoal ficar esperto, porque acontece por aí. Acontece. E era uma coisa que eu via na época que eu estava fazendo a faculdade e tive esse acesso na parte de imigração, que muita gente se dava o seu caso para um paralegal porque era a pessoa que falava português, né? E tinha mais facilidade de conversação e tal. Mas a pessoa, a única coisa que ela sabe realmente é preencher o formulário, porque ela lê inglês e ela vai e preenche com os dados do cliente. Mas ela não sabe necessariamente a lei. Os desenrolares que pode exatamente. E saber o que fazer, que tipo de processo fazer, como fazer. E eu vou te dizer, eu vejo tanto erro, tanto problema, pessoas que vêm falar comigo e às vezes, a gente pode até falar mais sobre isso depois, mas às vezes quando o caso chega até nós e eles dizem, eu fiz com fulano de tal e deu tudo errado e eu não sei o que eu faço, o processo foi negado, não sei o que. E às vezes não dá mais pra gente consertar. Já foi, né? Nossa, não dá mais. A pessoa tinha toda a chance de ser bem sucedido. Se tivesse começado com um profissional correto. Exatamente. E na maioria das vezes é a questão do dinheiro, né? Que acha assim, o advogado é muito caro, então eu vou pagar essa pessoa aqui. É só preencher documento, preencher formulário, então ela me ajuda e tal. Mas ela não tem a assessoria e se der alguma coisa errada, aquela pessoa não vai poder resolver, porque ela não tem a competência profissional para fazer aquilo. Vai acabar no advogado de qualquer maneira. Exatamente. E aí vai ficar bem... Se houver algo para fazer, porque às vezes não tem, vai ficar bem mais caro para tentar consertar do que começar... Já do jeito correto. Já do jeito correto, exato. É importante. Bom, eu iria usar até um termo assim, totalmente errôneo. Assim, você não tem noção de quantas pessoas... Mas você tem noção de quantas pessoas cometem erros. Eu conversando aqui, vendo as suas explicações iniciais aqui, passou um monte de gente na minha cabeça que sabe que foi, que não deu certo, depois teve que ir advogado, gastou 2 vezes. Exato. E uma das coisas que às vezes confunde o brasileiro ou o cliente é o fato daquela pessoa que está ajudando ser advogado no Brasil. Então, eles acham assim, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal é advogado no Brasil, então acha assim, é advogado, acabou. Mas não. Ser advogado no Brasil não quer dizer absolutamente nada, porque a pessoa não só não tem licença para advogar aqui, como também as leis são diferentes. Então... Não quer dizer que ela vai poder te ajudar. Então, cuidado. Perfeitamente. Quais são os processos mais comuns, doutor, assim, que você pega em maior número aqui da comunidade brasileira no seu escritório que você poderia O que a gente vê muito é processo de green card, de residência por casamento. Né? Então, aquelas pessoas que casam com um cidadão americano e aí querem se regularizar. E processos que dependem de perdão. Né? Então, às vezes até envolve casamento e tudo, mas a pessoa não tem condições de fazer o processo todo aqui nos Estados Unidos e parte do processo tem que ser feito de volta no Brasil. Eu posso fazer uma pergunta em cima disso? Claro. Até porque eu sempre tive essa curiosidade. Existe alguma possibilidade da pessoa... Normalmente é o pessoal que entrou pela fronteira, pelo México, sem nenhum tipo de registro, né? Que tem o problema de perdão. Na maioria, sim. Na maioria.
Existe alguma possibilidade das pessoas que entrou por esse meio, casou com a cidadão americano ou cidadão americano, aí volta pro Brasil para conseguir o perdão? É assim, né? O trâmite, assim, grosseiramente falando, seria mais ou menos por aí. Sim, o perdão é feito antes da pessoa sair e aí ela já vai só para fazer a entrevista no consulado com o perdão já aprovado. Mas corre algum risco de ele chegar no Brasil e não poder voltar? Acontecer assim, não, agora você não vai mais não. Tem esse risco? Sim, risco sempre tem, porque uma coisa que um advogado de imigração não pode fazer é dar garantia 100% de que aquele processo vai ser aprovado no final. O que a gente pode fazer é avaliar o processo, e por isso é tão importante uma consulta, né, para a gente sentar, ouvir todos os detalhes do caso da pessoa, e através daquela avaliação, e por isso é importante também que a pessoa não omita informações e não minta para o advogado, porque senão a gente não tem como dar um conselho correto. Mas a gente faz essa avaliação e aí, através dela, determina quais são as chances da pessoa conseguir voltar quando ela sai. Então, chance tem, mas chance de dar errado, que eu quero dizer, mas se a avaliação for feita corretamente, se o cliente for completamente transparente com o advogado sobre o seu caso e o advogado fizer a avaliação correta, a gente pode dizer que a chance de dar errado é bem pequena. Ok, dá para prever alguma coisa desde que o cliente não omita informações, Exatamente. Né? Perfeito. E esses prazos de regularização, tanto do green card da pessoa que entrou com visto, como de que exige perdão, já deu uma normalizada? Porque estava bem zoado, né? O negócio, a fila estava braba nesse negócio aí. Ainda está bem complicado. Demorado, né? Uma coisa que normalizou um pouco mais foi a parte das entrevistas consulares. Porque quando começou a pandemia, a gente estava vendo assim que eles não estavam marcando entrevista para muita gente. E às vezes a pessoa tinha que esperar mais de um ano só para ter a entrevista marcada. Já tinha mandado toda a documentação, mas ainda tinha que esperar o consulado dar a data. E isso agora já está bem reduzido, uma vez que a gente apresente toda a documentação para o consulado, geralmente com poucos meses o consulado já volta para a gente com uma data. Mas com relação ao processo como um todo, ainda está demorando um bocado. Processos que a gente via acontecer em tipo 3, 4 meses, agora está levando um ano e meio. Então, ainda está bem complicado. Eu acho que represou muito na época do Trump, por causa das leis ficaram mais rígidas. Me corrija se eu estiver falando alguma asneira, que provavelmente eu irei falar, né? Mas a senhora me corrija. É difícil não chamar de você, né? Porque, pô, advogada, cara. Você tá na frente da advogada. É difícil falar você, né? Mas tudo bem. Você me corrige se eu falar alguma coisa fora da realidade, mas eu imagino que seja por conta do governo Trump. Eu acompanhei nos noticiários, ele mudou muita coisa, deixou muitas regras mais rígidas e logo depois veio uma pandemia para coroar a coisa que já estava emperrada. Exato. Então, realmente, o governo Trump colocou muitos empecilhos para os imigrantes e muita coisa ficou mais difícil. E por qualquer motivo as pessoas eram colocadas em processo de deportação. Nossa. Então isso atrapalhou bastante. E como você falou, a pandemia só colaborou. Piorou que já estava ruim, né? Exatamente. Eu queria falar para você que está no chat, deixa sua pergunta, que a diretora daqui a pouco entra e vai ler as melhores perguntas ali. Lógico que a gente não vai conseguir ler todas, mas vamos ler pelo menos assim, as que a diretora julgar mais, que a gente não tenha feito aqui ainda, pelo menos. Tá? Gentilmente, a doutora Fernanda Huddle vai responder pra gente. Eu vou repetir o seu nome até eu deixar ele bem. Até pegar certinho. E agora, ainda dentro da parte governamental, deixando bem claro que eu não sou a contra nem a favor nenhum partido, nenhum político. Não perco o meu tempo discutindo essa galera aí, porque eu acho que isso é a perda de tempo, mas enfim. O que eu penso, que eu queria perguntar é o seguinte: com esse novo governo, pelo menos aparentemente, parece ser mais pró-imigrante. O profissional, o advogado, isso facilitou o trabalho? Isso facilitou de alguma maneira? Até agora já surtiu algum efeito?
teve alguma melhora, né? Ainda tem alguns colegas que estão bem desapontados com o governo atual. Vocês acham que poderia ter feito mais? Exato, achando que mais coisas poderiam ser mudadas mais rapidamente. Mas tem o problema também de você não pode fazer uma mudança 180 graus de um dia para o outro. Né? Se a situação já está muito ruim, não é uma questão de começar tudo do zero. Você tem que pegar o jeito que está e tentar consertar aos poucos para poder melhorar a situação. Então, nós estamos com um pouco mais de um ano do governo, vai completar agora, né? Um ano. Vai completar um ano. Completou agora, dia 21, eu acho. Fez um ano. E hoje é dia 26, né? A gente tá em cima. Então, já acabou de completar um ano e a gente viu algumas melhoras, mas ainda tem algumas coisas que ficaram de respaldo do governo anterior que ainda não foi cancelado, como, por exemplo, a questão do ficar no México, né? As pessoas que estão tentando entrar pela fronteira, que tem que esperar o caso do México, que estava aquela confusão toda de tendas e tudo mais durante o governo Trump. Os meninos em jaula lá e tal. E o Biden tentou cancelar isso, e aí deu confusão na corte, e aí a corte disse que teria que manter por enquanto, então isso ainda continua. Mas há outras melhoras, como, por exemplo, há um pedido chamado critério prosecutorial, que é o prosecutorial discretion, que é uma oportunidade que a gente tem de tentar cancelar casos de corte, casos de deportação, dependendo da situação do imigrante. Então, a gente tem a oportunidade, em certas circunstâncias, de ter acesso ao advogado do ICE. O ICE é a agência que cuida das deportações, para ver se eles concordam em assinar um pedido com a gente para o juiz para cancelar o caso, né? Então, a gente já conseguiu vários processos dessa forma de haver um cancelamento, que isso, de jeito nenhum, era possível no governo Trump. Deixa eu só ver se eu entendi, só para ficar... Isso é uma coisa importante. Vamos supor, a pessoa está com um processo de deportação em andamento, ela já foi à corte, já está tudo resolvido. Essa pessoa está presa, seria esse o caso? Não. Não? Às vezes, a pessoa pode estar presa e aí, às vezes, tem jeito de pedir uma fiança ou alguma coisa para tentar resolver a situação da pessoa. Mas isso seria casos de pessoas que ainda estão esperando a corte. Né? Tá. Que ainda não foram na corte. Ainda não foram. Então, às vezes, já tiveram uma ou ainda estão esperando a primeira porque foi marcada e aí ficou sendo adiada. E eu estava até comentando hoje que eu tinha uma audiência que estava marcada para fevereiro agora, e era um processo que estava fechado, foi reaberto a pedido do ICE há 4 anos atrás, acho que foi 2017 mais ou menos, e a corte só estava remarcando, então desde que o processo foi reaberto ainda não teve corte. E a corte estava marcada para fevereiro e agora ela foi remarcada, e eu sabia que seria remarcada porque o juiz que era designado supostamente já não é mais juiz na Corte de Atlanta. Tá. Então, a gente já sabia que eles teriam que colocar outra pessoa e ia mudar o dia. E foi realmente trocado o juiz, foi remarcada a audiência para 2025. Nossa! Aí a pessoa fica... Então, é só para o pessoal ter uma noção do tempo que está demorando esses processos. Então, às vezes, há oportunidade, dependendo se... geralmente, a pessoa tem que ter um benefício qualquer que esteja disponível para ela, para poder pedir essa solicitação, fazer essa solicitação à corte. Porque se a pessoa não tiver nada disponível, o juiz não vai simplesmente cancelar o processo. É isso que eu ia perguntar, vai cancelar e aí, Geralmente não. Geralmente, pelo menos agora, o ICE está com umas instruções bem limitadas com relação a cancelamento de processos, em que a pessoa tem que demonstrar ter algum futuro aqui, né? Certo. Então, ou porque ela está casada com um cidadão, ou tem um filho que já vai completar 21 e vai poder aplicar para ela, ou tem alguma outra petição que já foi aprovada e que deu à pessoa algum status. Então, a gente tem que apresentar essas coisas para poder o ICE concordar em fechar o processo. Perfeito, entendi. Então não é só cancelar por cancelar, tem que ter
É alguma coisa no horizonte da pessoa, Exato, né? No futuro. Pra pessoa se legalizar. Pra pessoa se legalizar. Não dá pra vai cancelar e vai ficar aqui legal também. Exato. Entendi.